Depois vamos ler o capítulo 3 da primeira carta de Timóteo. E depois nós vamos ler Atos capítulo 6. E eu vou dizendo, você vai abrindo, vai acompanhando, tudo numa boa. Aí antes de fazer o apurado aqui sobre o perfil, o personagem do diácono, a gente vai comentar também o vídeo, tá certo? Tito capítulo 1. Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, para os irmãos aí situarem no final do Novo Testamento. Tem algum irmão ou irmã aqui que não são diácono ou diaconisa, além das crianças que eu sei, não é diácono, diaconisa, tal, mas quem não é candidato a ser, pronto, ok. Mesmo assim, o que eu vou falar aqui, se toda a igreja tivesse aqui, até mesmo pessoas que não são crentes, não participam nada de igreja, iriam entender para que serve o diácono. Essa é a minha intenção aqui. O que é o diácono, para que serve o diácono, tá certo? A princípio, é importante deixar para os irmãos o esclarecimento do primeiro vídeo sobre o atleta, o Derek. A gente coloca um vídeo como esse para a gente começar uma palestra assim de forma interativa. Por exemplo, um corredor que é o predileto em uma Olimpíada, ele fracassa. Ele não fracassa por falta de treinamento, mas às vezes por excesso de treinamento dá uma contusão, que chama uma contusão. E aí ele para no meio do caminho. E no que para no meio do caminho, a gente faz a comparação de um crente que às vezes para no meio do caminho, mas só que tem uma plateia toda assistindo a vida de cada um, não é? Tem uma plateia toda assistindo, aquela plateia não se envolve, mas tem alguém que está torcendo por aquele que está correndo, que treinou ele, que está apostando nele, que entra na situação e resolve carregá-lo, enquanto os outros que estão querendo vencer vão lá e vencem, porque o que interessa para cada um individualmente na sua vida egoísta é vencer. Por exemplo, a alegria de ver o irmão testemunhar hoje é muito diferente da alegria de você vir dizer: eu passei por isso. É muito diferente, mas a alegria deveria ser a mesma. Alguém que venceu uma situação, a gente vibrar da mesma forma como se fosse nós. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se a gente tiver essa ideia de corpo, essa ideia de igreja, pode ter certeza que a função diaconal da igreja ela vai ter uma diferença muito grande, um respeito muito grande. Na verdade, é uma postura de honra, é fazer um trabalho diaconal no contexto da igreja. Quem é o diácono no vídeo, no primeiro vídeo? Seria o corredor ou seria quem veio ajudar o corredor a chegar? Quando a gente analisa a função do diácono, parece que quem ajuda não aparece muito. Você está entendendo? Por exemplo, se tivesse que divulgar no carro de som aqui, carro de som, olha, vai ter um congresso de diácono. É o primeiro, é? Primeiro não. Em forma de congresso aqui não. Em forma de congresso deve ser o primeiro, né? Havia palestras, encontros, né? Mas parece que é o primeiro congresso a nível de anual, todo ano fazer um congresso com o nome de congresso de diácono. Eu acho que caiu bem e vai envolver outras igrejas, eu imagino. E aí, num congresso como esse, de repente a gente encontra cartazes, vai estar lá o pregador, algum grupo que vai cantar, e aí aquele que vai colocar água, não é? Aquele que vai ligar o som, aquele que vai colocar o data show, ele está fazendo um trabalho que vai fazer o palestrante funcionar. Aquele que colocou aqui o púlpito da mesa, não é? Aquele que organizou aí as cadeiras, que veio limpar, não é? Aquela que cozinhou. Vocês comeram aqui, não? Sim. Estava boa a comida? Tudo certinho? Alguém cozinhou, não foi? Serviu, não foi? Aí vocês estão aí tudo inteirinho, dispostos a ouvir que alguém por trás deu toda essa cobertura. Diga graças a Deus. Quem cozinhou para nós? Oh, louvado seja Deus, né, irmão? Eu cheguei de viagem 1h, aí fui lá, já estava prontinho, ó, minha mãe, toma aí, filhote. Estava prontinho, ó, aquele peixinho, oh Jesus bom, né? Chega a derreter na boca. Estava lá alguém esperando, já com a coisa pronta e tal. Tinha água em Bahia, oh maravilha. Como aquele banho assim, o sono passou, aí ó,
carreira para cá. Esperar onde em Bahia, ó. Em Bahia não tem diabo, porque eu esperei ônibus lá. Não tem diabo em Bahia, meu Jesus do céu. Aí, graças a Deus, apareceu um tal de alternativo, né? E todo mundo quer que saia, mas ninguém quer deixar de pegar, né? Aí é o meu caso. Aí, de repente, eu venho, chego aí e me sinto alegre. E quando eu cheguei aqui, tinha um cafezinho saindo. Deus operou poderosamente enquanto eu tomava aquele café. Tudo isso aí, irmão, a gente pode ver no traço da diaconia. Você está entendendo? Amém. A gente pode simbolizar a diaconia como uma mão. Imagina a gente sem mão. É uma igreja sem diácono. Vá numa igreja e pergunta assim: quem tem diácono? O pastor diz: tem não. É horrível. Igreja não tem diácono. Sabe outra coisa que é horrível? É a igreja ser de diácono e o diácono não fazer nada. É outra coisa que é horrível. Eu sou chato não, né? Eu estou falando coisa séria, né? Estou falando coisa séria, né? Aí imagina o diabo, tudo junto, brigando. Dá vontade de dar um negócio assim, né? Ô, como é que é esse negócio aí? MMA ou UFC? Vamos procurar alguma coisa para fazer? Aí tem que fazer alguma coisa? A gente vai aprender hoje quantas coisas tem para o diabo fazer. Irmãos, tem um outro vídeo aí. Esse vídeo diz assim: igreja tem um sentido, tem um propósito. Às vezes a gente dá uma olhada aqui e faz: isso aqui é uma igreja. Sua esposa, seu filho liga para você, aí diz assim: tá onde? Aí, na igreja. Aí ele virou um local, não é? Virou um prédio. Aí tudo agora é o seguinte: o ministério da vassoura, né? O ministério do pano de chão, o ministério do arruma cadeira, o ministério do acende luz, o ministério do ligação, o ministério do arruma mesa, o ministério do tira poeira. Tudo voltado para o templo. Mas cadê a oração? Cadê o ensino? Cadê a evangelização? Cadê o visitar? Então parece que o trabalho fora do templo não tem nada a ver com a igreja. Mas a igreja, ela tem duas pernas. Ela tem nariz, tem orelha. Toca aí, irmão. Nariz, toca aí. Toca. Isso aí é a igreja. Está viva, anda. E aonde você estiver é o reino de Deus. As tuas obras sejam manifestas e o povo ímpio, o povo vendo as tuas obras, glorifica o Pai que está no céu. Amém. Aonde você estiver, você pode estender uma amiga. Eu lembro da história de um homem que colocou o povo um dia de domingo, dizendo que ia ter um trabalho diferente para sair da rotina. Aí os irmãos vieram até de bermuda e tal, um negócio de boné e tal. O pessoal que não tem cabelo vem de boné e tal. É um negócio diferente e tal. As irmãs, tudo à vontade. De repente, olha, vocês vão fazer o seguinte: tem aqui 10 ruas, vocês vão procurar essas 10 ruas, o que tem para fazer. Como assim? Não, vá lá, bata a porta, mas o que eu vou fazer aí? Aí se for mulher, se você souber varrer, vá ajudar a mulher a varrer a casa. Se tiver alguém cozinhando, vá ajudar na cozinha. E diga que não vai pedir nada em troca. Aí tinha um camarada que estava pintando a casa, vamos falar, chegou lá, a escada, outro pintando, pega, lá vai, outro ajuda a varrer a frente, algumas plantas, sei lá, cuidar do cachorro, balançar a menina. Foi olhar de manhã. Aí gostaram, foram à tarde. Aí gostaram, foram à noite. Aí gostaram, foram a semana toda. Aí começaram a entender que a coisa está mais para fora do que para dentro. Porque às vezes a gente se perde aqui dentro, fazendo as mesmas coisas mecanicamente, e a gente não consegue entender para que serve aquele cara que está ali na frente olhando para mim. Camaradinho de gravata aqui, uma bandejinha na mão, entregando uns calos, outro entregando um pão, né? Mesma coisa. Qual o sentido disso? Se não tiver sentido, não vai ter diferença entre igreja católica e igreja evangélica. Tem diferença? Se não tiver sentido, não vai ter. Então o objetivo daquele segundo vídeo foi para quê? Para a gente entender que a função da igreja é fazer discípulo. A pessoa chega aqui, mas ele tem que ser parecido com Cristo, senão ele não é discípulo. Então o trabalho de quem está aqui ministrando no templo é um trabalho discipular. A gente vai trabalhar o caráter de Cristo nele. E para trabalhar o caráter de Cristo nele, a gente já tem que ter o caráter de Cristo. Porque a gente não vai colocar em ofício alguém que não tem o caráter de Cristo, porque aí é entregar a igreja a lobo. E a gente precisa ter essa consciência. Segundo ponto que a gente precisa ver naquele vídeo é que
O fato da gente sufocar todo mundo com eventos, reuniões massacrantes, para falar da administração e tanta coisa que não resolve, porque o crente é complicado. Quando ele não está enrolado nas coisas, ele é a própria enrolação da coisa. E aí, nesse caso todo, quem vai sofrer é o povo que está lá fora esperando a palavra de Deus chegar para alimentar a alma e resgatar o coração, a resgatar a vida. Nesse caso, a gente poderia fazer um pouco de cada coisa que foi citada ali e a gente dedicar mais ao essencial, porque a gente se perde muito no que é secundário, naquilo que pode deixar para depois. E aí, nesse caso, nós precisamos acordar para o essencial da igreja, porque há um mundo gritando por salvação e a gente está com a salvação na mão, colocando debaixo da mesa e brincando de coisas daqui de dentro. Nesse caso, quando eu digo brincando, não é dizendo que os irmãos não levam a sério. É que às vezes a gente leva a sério aquilo que a gente poderia deixar para depois. E aí a gente precisa discutir com verdade o que é realmente a função da igreja e o que cada membro deve fazer. Eu não sei se alguns irmãos aqui estavam, mas eu preguei um dia desse aqui, que a ocupação é a tua. Não é? Tem alguém aqui quando eu estava pregando que a ocupação é a tua? Pronto, alguns irmãos aqui estavam. E quando eu falei sobre isso, eu também me preocupei em dizer que Deus determinou dons e ministério. A gente não pode apelidar outras coisas. Como o irmão disse que tem gente que tem o ministério da canela de fogo, o ministério da metralhadora. Eu sei que às vezes os irmãos querem ser engraçados quando falam isso, né? Os irmãos querem ser modernos, inventar um modismozinho, um nomezinho. É para aquela turma que vive da oração, vive da revelação. Mas a gente sabe que não é metralhando que dá vida. Não é metralhando as pessoas. Na verdade, o que dá vida é amando as pessoas, carregando as pessoas no peso. E o que a gente precisa entender hoje é que a função do diaconal é a função de tratar de gente ferida, quebrada. E eu já passei em alguns lugares que eu vi muito diácono quebrado, ferido. E ferido e quebrado não cuida de gente quebrada e ferida. É aquela história de 7 anos cego, antes cabarão. Todos irão cair na cova. Baseado no vídeo, eu trouxe essa introdução. Quem entendeu, diga amém. A gente precisa amar mais, servir mais, produzir mais, fazer algo mais autêntico. A gente precisa fazer isso. O capítulo 1, irmão Tito, nós devemos ler a partir do versículo 5. Eu acredito que esse texto aqui irá trazer uma reflexão muito parecida com o de Timóteo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Estabelecer presbítero, colocar a coisa em ordem. Versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Aquela história não dá motivo de falar. Caráter, postura. Não vou comentar esses pontos, porque eu vou aqui trabalhar todos esses pontos, cada um na sua área. Nós vamos agora para o texto de Timóteo, capítulo 3, e aí onde é mencionado a função especificamente do diácono. Lá fala de presbítero, em Tito fala do bispo, que era alguém que pastoreava, ou era chamado de bispo ou era chamado de presbítero. Essa palavra pastor, ela não é muito usada no Novo Testamento para quem é líder, a gente usa hoje, mas presbítero e bispo era muito usado. Nesse caso aqui, capítulo 3 de Timóteo, aparece também a palavra episcopo,
que era a palavra ligada a bispo no Novo Testamento. O supervisor, aquele que está observando, supervisionando, acompanhando o que está acontecendo. No capítulo 3, verso 1, 1 Timóteo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não deve ser neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, digo honesto, não de língua dobre, não dados ao vinho, não cobiçosos de ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiros o quê? Provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. 13. Porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Ok aí? Então, os irmãos, falando sobre liderança, sobre oficiais e principalmente sobre o diácono, você não pode deixar de focar. Seu filho pergunta, ou alguém pergunta, o que é ser um diácono? Pastor, eu sei, é aquele que fica lá na frente pregando, aquele que dá as ordens. Pastor é aquele que está cuidando. Mas o diácono, quando diz que é diácono, é o quê? Aí você vai ter um texto para ler, refletir sobre o que o diácono faz. Só que aqui, quando é colocado o perfil para o bispo, para o presbítero, aí vai falar sobre o diácono. Hoje a gente fala assim, ó, diácono. Mas não, eles falavam assim, ó, bispo, presbítero, diácono. É para trabalhar, tem que ter o mesmo nível, o nível de excelência. Não existe uma negociação inferior. Não, você tem a língua grande, vai ser diácono. Não, você aqui gosta muito de dinheiro, vou botar você como um tesoureiro. Não, você aqui é um irmão que é um camarada carrasco, um cara duro, vou botar você lá na portaria. Quem não presta não deixa entrar. Não existe essa questão de selecionar pelo defeitinho. E a gente não vai encontrar também perfeito, né? O que a gente vai procurar, na verdade, é o serviço diaconal aqui funciona como e qual o perfil adequado para esse trabalho. E a pessoa ficar em observação. E às vezes, quando eu sei que estou em observação, eu tento mostrar o que eu não sou. Aí depois que é consagrado, vem o trabalho. Esses dois textos, qual foi o primeiro que eu li? Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Anote aí. E o 1 Timóteo foi? Capítulo 3, de 1 a 13. Esses dois textos aqui são importantes para o que a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá certo? Agora tem um outro texto, qual foi o que eu falei? É um texto utilizado geralmente para apontar a origem do ministério diaconal. É Atos capítulo 6, meia dúzia. Quando a gente procura no Antigo Testamento algo parecido com o que o diácono faz no templo hoje, a gente encontra o levita, aquele que auxiliava o sacerdote. Aquilo que a turma hoje chama de levita, que é o fato de estar cantando, não é um uso muito adequado para o que os levitas faziam de fato no Antigo Testamento com a função auxiliar. Toda a arrumação, toda a estrutura, toda a movimentação dos utensílios e o que for sagrado na igreja
era função e obrigação do levita. Era isso. Eu acho